Meu nome é Júlia, eu vou analisar uma partida contra a mestra internacional do Marrocos, que foi jogada na terceira rodada aqui da Olimpíada. A abertura foi mais ou menos o que a gente esperava. Foi uma Rui Lopes, eu tinha preparado, apesar de não ter muitas partidas na base, porque esse 5 é uma abertura que tem muita variação, então a gente não sabia exatamente qual seria a variante que ele ia jogar, mas a minha preparação nessa partida foi basicamente rever minhas aberturas, e até aqui foi tudo normal. Ela jogou a variante, uma das principais, e ela optou aqui pela variante do cavalo A5, e para romper com C5, e a ideia basicamente dela é jogar com roque, torre 8, bispo F8, e tentar sair com o bispo para G6 para ele não ficar fora de jogo. E foi basicamente o que ela tentou nessa partida, né? Torre 8, ataque natural. Aí que ela jogou H6, o que foi um pouco estranho, porque quando ela jogar, ou ela joga com H6 ou ela joga com G6. Se ela joga os dois, fica um pouco debilitado. Foi o que aconteceu na partida. Porque eu fiquei em dúvida aqui entre jogar cavalo G3 ou cavalo E3, porque essa é sempre uma dúvida frequente, né? Onde o cavalo sempre deve ir, a casa certa. Mas aqui nesse caso eu joguei cavalo G3, mas eu achei que melhor seria cavalo E3. Aqui eu pensei em cavalo G3 porque basicamente se ela jogar eu vou jogar o plano típico de cavalo H4 e cavalo F5, que é na Rui Lopes um dos planos mais típicos da posição. E para ela evitar isso, ela teve que jogar G6, né? Que foi o que aconteceu na partida, mas agora ela debilita o ponto H6. E agora eu preferi romper com A4 aqui, porque o cavalo dela tá meio fora de jogo. E eu tenho uma ameaça concreta aqui, que é A por B5, A por B5 e B4, né? Então aqui ela já tem que começar a tomar algumas decisões. E aqui ela tomou a decisão de B4, que eu não sei se foi a melhor decisão, porque agora eu posso trocar em D4 e romper com D4, e agora o peão de B4 ele tá meio debilitado, né? Porque não é muito fácil ela defender com A5, né? Porque sempre que eu tirar com o cavalo, eu jogo, por exemplo, um cavalo C6, que foi o que aconteceu na partida, eu tenho D5 expulsando, depois A5 e eu começo a ganhar espaço. Ela jogou dama C7, porque aqui eu já estava ameaçando comer em E5 e depois trocar as damas e cair em E5. Então ela jogou dama C7. E aqui eu pensei bastante sobre algum plano que eu poderia fazer na posição para aproveitar a posição desse cavalo. Então aqui eu acabei jogando B3. Eu controlo a casa C4. Ganho futuramente um ponto de apoio para o cavalo D2, cavalo C4. E ainda eu fixo a debilidade B4. E também algumas ideias também é que porventura eu jogar bispo B2, pressionar o ponto E5, que não tá muito bom, né? Aí ela jogou cavalo C6, o que eu não achei uma decisão muito boa, porque o que eu quero também é fechar o centro, porque esse bispo de F8 não tá muito bom ali. Ela acabou jogando cavalo B8 para fazer essa manobra, cavalo B7, cavalo C5. Mas é uma manobra meio lenta, que eu começo a arrumar as coisas aqui. Eu jogo A5, agora eu fixo o peão de B4. E agora a casa C4 está pronta para eu vir com o cavalo, né? Sem problema nenhum. Ela jogou cavalo B7, ela seguiu com o plano dela. Eu joguei bispo E3 primeiro para não atrapalhar, né? Se eu jogo cavalo D2 fica meio descoordenado aqui. Ela jogou cavalo C5, cavalo D2, bispo D7, cavalo C4. Ela jogou bispo B5, agora eu joguei cavalo B6, torre B8 e agora dama D2. Aí agora tem aqueles problemas que eu havia dito, que é o peão de B4 debilitado e o de H6. Agora ela tem que tomar uma decisão. Porque ou ela perde o peão de H6 ou de B4. Se ela perde o de H6, ela fica muito debilitada no roque. Se ela perde o peão de B4, ela fica bem perdida na ala da dama, porque eu vou comer, tirar a dama, jogar B4 e vou continuar a pressão na ala do rei, né? Ela jogou rápido essa parte do jogo, eu achei estranho, porque é uma parte difícil, né?
E ela jogou praticamente ao toque, cavalo D7. E aqui eu tenho várias possibilidades, né? Eu posso jogar bispo H6, dama B4, tomar em D7. Acho que todos são bons, na verdade. Mas eu achei mais direto como em D7. Porque ela tem que calcular várias coisas, né? Várias tomadas. Como ela tava jogando rápido, eu achei que era uma parte, assim, psicológica importante. Porque ela jogou rápido a partida toda. Inclusive em momentos difíceis. E ela tinha que tomar uma decisão de tomar de bispo, dama ou cavalo. Ela jogou rápido também de bispo, mas acho que ela deveria ter comido de cavalo. Porque se eu como em H6, troca e tá caindo em C2, né? Meu bispo tá no ar. Mas eu posso jogar a torre aqui C1 e depois eu tiro o bispo, né? E ainda ameaço B4, porque depois não tem nenhum descoberto muito, por exemplo, em H7 e bispo D1. Aí eu ataco a dama e depois eu como em B4, né? Não teria um descoberto perigoso pro bispo de B5 dela. Mas era melhor do que ela jogou. Ela jogou bispo B5, ela tomou de bispo em D7. Aí eu pensei isso não tinha nenhum problema mesmo e comi em H6. Eu não vi nenhum problema muito concreto. E aqui ela jogou torre B5. Mas eu não sei se foi um lance muito bom, porque esse peão de A5 é meio que uma isca, porque eu não vou defender ele, sendo que eu tô com uma pressão muito grande na ala do rei. Então ela jogou torre B5, eu tomei em F8, trocou e dama H6. Agora eu já tenho umas ideias de cavalo H5, se toma torre E3, ameaçando mate. Tanto é que ela nem comeu o peão e jogou dama D8, pra tentar defender correndo, né? A ala do rei com dama F6 e dama G7, tentar alguma coisa assim do tipo. Nessa posição eu pensei bastante, porque é uma posição crítica, né? Que eu tenho que aproveitar as peças dela que estão mal coordenadas e tentar de alguma forma dar continuidade, né? Eu joguei aqui bispo D1, que não sei se é o melhor lance, mas eu achei o lance mais prático, porque evita uma das defesas dela, né? Que era dama F6 e contra cavalo H5 era dama H8. E quando tira a dama G5, o cavalo não tá caindo, né? Porque tem um bispo em D1 defendendo. E ela fica meio sem lance, né? Porque ela não pode mexer o cavalo que leva o cavalo F6 cheque. E se ela tirar a torre, fazer qualquer outro lance, a minha ideia era jogar a torre E3 e passar as peças, né? Depois tentar F4, F5. Aqui já tá uma situação bem delicada, né? Inclusive eu tô ameaçando o bispo E2. Comendo em A6, né? Porque esse cavalo A6, cavalo F6 e cavalo D7. Então fica uma posição bem difícil aqui. No lugar de dama F6, que foi o que ela jogou, eu achei que cavalo D3 era um pouco mais incômodo, assim. Mas nada muito... Eu tinha calculado torre E3, cavalo F4 e cavalo E2. Aqui eu perco as 10 de cavalo H5 e cavalo F5, mas aqui a situação dela fica complicada, porque se ela come, bispo come, eu acho que tá bom essa posição. Se ela comer esse peão, eu acho que é mais uma isca, assim. Aí minha ideia aqui é jogar com H4 e H5, e a dama dela ficou muito fora de jogo, né? Mas fora isso, eu não vejo outro lance pra ela, né? Aí na partida ela jogou com dama F6 e eu joguei cavalo H5 e pra minha surpresa ela abandonou. Mas como eu havia dito antes, é uma posição que ainda tem muito jogo. Claro que tá difícil, mas tem muito jogo. Chegar nessa posição, porque cavalo F6 na verdade não é uma ameaça concreta, né? Porque na verdade não ameaça nada. Só deixa ela meio em zug, né? Ela não tem muito lance pra fazer. Porque ela não tem muito lance pra fazer com o bispo, né? Não vai jogar bispo E8 ou bispo C8. Essa torre em F8, teoricamente, defende ponto F7. E qualquer coisa eu vou entrar com a dama em E7, se precisar. E é isso. Acho que se ela jogasse um pouco mais, daria um pouco mais de jogo. Mas acho que aqui a posição já é bem mais difícil do que estava antes. E a partida acabou aqui. E foi importante esse ponto,
porque as meninas estavam muito nervosas, né? Acho que jogar com um adversário mais fraco às vezes dá um nervosismo. E foi importante esse ponto porque a gente abriu 1-0 um pouco cedo e acho que deu confiança para as meninas e elas conseguiram ganhar as outras partidas. Então acho que foi bom.